Bem-vindos ao programa Fisiochat, que é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, vamos falar sobre o câncer de mama e o câncer em geral, que é uma doença que vem aumentando a incidência e que a gente vem cada vez tendo mais contato com isso no dia a dia, com as pessoas que a gente conhece. Para isso, a gente trouxe aqui uma fisioterapeuta especialista na área, super entendedora do assunto, a Jaqueline Munareto Timbaioki. Bem-vinda, Jaque. Obrigada pelo convite. Deixa eu contar aqui seu currículo para todo mundo saber um pouquinho mais. A Jaqueline, ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia. Ela é presidente do Instituto Oncofísio e coordenadora do Serviço de Linfedema da Unifesp. E ela também é coordenadora da pós-graduação de Fisioterapia em Oncologia da Faculdade Redentor. Jaque, bem-vinda novamente. Um prazer ter você aqui com a gente. A gente estava falando aqui nos bastidores, eu acho que você é uma das pessoas aqui, das fisioterapeutas do Brasil, que mais entende desse assunto. Então é muito bom poder compartilhar isso aqui com você. Para a gente começar, a gente acaba lendo muito em jornais, em revistas, em artigos científicos e dá a impressão de que o câncer vem aumentando. A gente cada vez fica sabendo de mais pessoas que foram acometidas, que estão fazendo tratamento. Isso está acontecendo mesmo ou é só uma impressão porque a gente tem mais informação? Não, isso não é uma impressão, isso é um fato, é uma realidade. Antes a gente escutava assim, a prima da minha vizinha teve câncer, né? Hoje eu tenho câncer, um familiar muito próximo de mim tem câncer. Isso se deve a dois motivos. Primeiro, porque a gente tem vivido mais, né? Então lá em 1900 a gente morria com 35 anos. Na década de 50, a gente morria com 50 anos. Hoje, a estimativa de vida está em torno de 78 anos. Então, quanto mais tempo a gente vive, mais exposto a fator de risco a gente está. Então, por isso que a incidência do câncer só vem aumentando. Tá. E esses fatores de risco, quais seriam? Assim, tem alguns que você elenca como os piores? Isso, tem uns grupos de fatores de risco que são inerentes a todos os tipos de câncer, mas geralmente obesidade, exposição solar, alguns hábitos de vida, consumo de bebida alcoólica, de tabaco. Então, existem alguns fatores que são para todos os tipos e alguns mais específicos para o câncer de mama. Certo. Esses tipos, existem também outros fatores como genético, esses que a gente não consegue mudar? Tem também. Na verdade, a grande maioria das pessoas acha que câncer você só vai ter se alguém da sua família teve. Na verdade, só 10% dos tumores são genéticos, dos cânceres são genéticos. 90% são realmente por exposição a fator de risco, por você viver mais e estar exposto a fator de risco. Então, só 10% que é realmente de carga genética. E o de mama, especificamente, tem algum fator de risco em especial ou não? Isso sempre é no geral, para os cânceres em geral? O câncer de mama, muitos dos tipos dele são dependentes de exposição ao hormônio. Então, a mulher, ela passa grande parte da sua vida em exposição ao hormônio estrogênio e progesterona, por exemplo. Então, é normal que a gente tenha câncer de mama a partir da quarta, quinta década de vida, porque a gente passou aí várias décadas com as nossas células expostas aos hormônios, né? A incidência hoje, o que os estudos mostram pra gente, que 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. E no painel mundial a gente tem que 1 a cada 3 pessoas vai ter algum tipo de câncer. Então realmente a incidência só aumenta e aí a gente se depara com um problema de saúde pública, né? E isso sempre, essa incidência grande, normalmente na fase mais idosa, né? Isso. Na verdade, câncer seria uma doença de pessoas mais velhas, porque você tem que viver bastante tempo para que as suas células fiquem expostas ao fator de risco. Existem alguns casos, como genético, algumas outras coisas, que você tem câncer mais cedo, mas o padrão normal, por exemplo, do câncer de mama é a partir da quarta, quinta década de vida. Tá. Então, essa faixa etária, então, dos 40, 50 anos, que a mulher vai ter que tomar mais cuidados, né? Quais seriam esses cuidados aí que a mulher deve tomar, então, a partir dos 40 mesmo, mais ou menos? A gente tem definido que a partir do 40 que começam os programas de rastreio de câncer de mama. E o principal deles é a mamografia.
Tá. O exame do toque é... O exame do toque, ele é muito bem-vindo, né? Os pacientes têm que se tocar, têm que conhecer a sua mama, principalmente no espelho e durante o banho, fazer os toques. Mas o que o toque, né, o exame de toque de mama, os estudos apontam que ele não aumenta a sobrevida. Né? Então, realmente, o principal é fazer mamografia. Tá. Então, eles encontram, muitas vezes, mas já está avançado. Se avançado. você já está conseguindo palpar, provavelmente ele já está num tamanho maior. Então, é uma doença que já está um pouco mais né, avançada. Então, e recomendação de mamografia, qual que é a mais recente para se fazer? Uma pessoa que não... Porque acho que é diferente quem tem histórico e quem não tem, né? Histórico. Se você tem histórico de câncer de mama na família, você começa o rastreio com 35 anos. Se você não tem histórico, você começa o rastreio aos 40 anos. Anual. E eu estava ouvindo essa semana, uma paciente estava me falando que parece que algum país, acho que na Suíça, você ficou sabendo? Que tem um pessoal falando que a exposição à radiação seria pior. Isso foi um boom essa semana, porque como a mamografia ela usa radiação, né? Ela usa radiação para fazer o exame. Saíram aí novos fake news falando que essa radiação ela provocaria mais tumor ou causaria mais tumor do que benefício em relação ao rastreamento. Isso não é uma verdade. A dose de radiação que é usada é uma dose baixa e que não é segura, né? É segura para o tratamento, para o rastreio. Dose, né? Uma vez ao ano somente. Pelo rastreio, então realmente... O custo-benefício vale a pena. Eu acho que é até importante, porque às vezes o pessoal pega essas coisas, recebe em grupo de WhatsApp, vê no E viralizou Instagram. isso, tanto que todas as sociedades, Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Cancerologia, todos eles soltaram... Se manifestaram falando que isso é uma fake news. Jaque, mais para a gente entrar um pouco na nossa área, na área da fisioterapia, como que a fisioterapia de fato pode ajudar essas pessoas aí? Existe alguma forma aí, mais quando ela descobre? Em qual momento que a fisio consegue ser mais assertiva? A fisioterapia hoje tem um papel mais importante durante e após o tratamento oncológico. Então, a paciente com câncer de mama ela pode ser submetida à cirurgia, à quimioterapia e à radioterapia. Cada um desses tratamentos tem particularidades e pode trazer algumas disfunções que são diferentes da grande maioria das disfunções que a gente conhece dentro da fisioterapia ortopédica e tudo mais. A base da cirurgia é fazer a retirada, né, do tumor e da cadeia linfática da mama, se for necessário. Se a gente fizer a retirada da cadeia linfática, a gente pode ficar com uma deficiência linfática e fazer com que a drenagem linfática da região fique prejudicada. E aí a gente pode começar a ter um inchaço crônico, a gente chama isso de linfedema. O próprio procedimento cirúrgico às vezes pode manipular nervos, pode manipular músculos, e aí o paciente perde a movimentação, a movimentação fica diminuída no pós-operatório, tem muita dor. Já na quimioterapia, por exemplo, algumas alterações do uso da quimioterapia podem trazer alterações nervosas, como neuropatia periférica, náuseas, enjoos. E a radioterapia ela acaba por queimar os tecidos. Então, a gente tem queimadura de pele, às vezes queimadura de parte vascular e nervosa, que também traz disfunções. E o fisioterapeuta ele é apto a tratar todas essas disfunções decorrentes do tratamento. A cirurgia hoje ela tem sido cada vez menos impactante, né? Retirada menos radical, de músculos, tudo. Então isso foi melhor para a reabilitação? É melhor, né? Eu comecei a trabalhar com isso 15 anos atrás, onde ainda tinha um preceito de que quanto mais radical a cirurgia, quanto mais estipasse a mama, melhor. Hoje a gente mais protegia, mais curava. E a gente sabe que hoje não é assim. Então hoje a gente está dentro da oncologia inteira para menor radicalidade. Com isso preserva-se mais tecidos e preserva-se mais funcionalidade. Então para o fisioterapeuta isso também é muito bom. E daí vocês estão, por exemplo, no pós, vamos pensar nas fases, né? Então a paciente descobriu, vamos pensar numa retirada de gânglios e tudo mais. Como é que o fisioterapeuta age nessa fase aguda? Que vocês estão lá na O modelo ideal, inicialmente, seria que o fisioterapeuta pudesse acompanhar desde o diagnóstico, mas isso ainda não é a nossa realidade. Então, o fisioterapeuta ele já recebe a paciente no pós-operatório imediato, então tem fisioterapia hospitalar, que vai fazer
avaliação respiratória para ver como é que está a função pulmonar, né? E vai fazer já a identificação se teve alteração nervosa ou alteração muscular no pós-operatório e também cuidados com cicatriz. A gente já começa a orientar os movimentos, né, que podem ser realizados, diferente do que a grande maioria das pessoas pensam, que a gente tem que ficar em repouso, parado, sem mexer o braço. Na verdade, não. A gente já pode começar a mobilizar o braço no pós-operatório para evitar com que inche menos e a gente não perca a mobilidade. Tá. E daí, então, isso logo depois Isso, no pós-operatório imediato, na primeira semana, nos primeiros dias de internação, já tem atuação do fisioterapeuta nas enfermarias, nos quartos. Quanto tempo elas ficam, em média, internadas? Depende. Tem pacientes que precisam colocar dreno, tem pacientes que não colocam dreno, às vezes 24 horas, às vezes 2, 3 dias. Varia muito. Isso. E aí também, entre 7 e 15 dias, esses pacientes estão retornando para fazer retirada de ponto e de dreno. Tá, e aí vocês também fazem uma avaliação? Isso, aí nessa hora que geralmente elas são encaminhadas para o ambulatório de fisioterapia. Ah, tá. Daí é um ambulatório específico para essa área. Isso. Tá. E nesse ambulatório, a partir desse momento aí, como que tem sido essa... Vamos supor, você trabalha num centro específico, que lá tem pessoas especializadas realmente a isso. E se o paciente lá, a gente está falando com o Brasil inteiro, né? No YouTube estende ainda mais. Essa pessoa teve lá fez o procedimento cirúrgico, o médico deu alta, mas ele não indicou nenhum trabalho de reabilitação. O que essa pessoa tem que procurar? Como que ela vai poder chegar a ter esses benefícios? O que ela tem que fazer? A verdade, a partir de 15 dias, a gente já começa a fazer a liberação dos movimentos de amplitude normal da paciente. Então, ela pode movimentar o braço, desde que ela não sinta dor. Se a paciente não tiver a oportunidade de ser encaminhada para um serviço, né, de acompanhamento, o ideal é que ela retome de forma gradativa as suas atividades do dia a dia. Esses movimentos do dia a dia já vão ajudar a retomar a movimentação do braço, a amplitude do braço, a força do braço. E aí a gente tem alguns cuidados extras que a gente tem aí nas primeiras semanas em relação para não abrir cicatriz, né, para não fazer a abertura da ferida, mas se a gente respeitar a movimentação na amplitude em que não doa, em que não force, gradativamente o paciente vai ganhando e finaliza com uma amplitude satisfatória e força muscular. E peso, porque daí pode segurar peso, posso... Isso mudou, né? Então a gente tinha orientações de 15 anos atrás, era que nenhuma paciente que tinha feito cirurgia de mastectomia, elas não podiam carregar peso, não podiam carregar sacola, não podia. Então hoje os novos estudos mostram ao contrário. Mostram que essas pacientes elas podem carregar peso, inclusive elas podem fazer musculação, devem retornar às suas atividades do dia a dia, que isso mostra que a longo prazo as pacientes ficam com menos disfunção de ombro de braço. Tá? Então... Ótimo. Mas acho que algo mais crônico que elas ficam ainda é o linfedema, ainda esse inchaço a principal complicação? A principal e a mais temida das complicações é o linfedema. Né? O linfedema ele tem uma incidência alta. Se você faz retirada da cadeia linfonodal, a maioria tira bastante, né, um número maior de gânglios, de linfonodos, a incidência mostra pra gente na literatura hoje em torno de 25% a 40%, é uma incidência alta. Né? Tem uma nova técnica que chama biópsia do linfonodo sentinela, em que o médico primeiro ele avalia se vai ter a necessidade de tirar a cadeia linfática ou não. Se não precisar, tirar só 1, 2 linfonodos, a incidência cai para 5%. Mas ainda 5% não significa que isso não é porque não tirou a cadeia que não vai inchar. Então, realmente é uma complicação que é das mais temidas. Diferente do que a grande maioria das pessoas acha, todo mundo acha, se o meu braço não inchou no primeiro, no segundo ano, ele não incha mais. Na verdade, é o contrário. Quanto mais tempo passa do processo cirúrgico e do tratamento oncológico, maior é a chance, maior é o risco para desenvolver linfedema. Então, essas pacientes elas têm que ficar atentas, não só nos primeiros meses e no primeiro ano do pós-operatório, e sim ao longo de E tem algo que vocês fazem assim, de forma preventiva a isso? Tem alguma coisa que ela faz ou não? Se ela for ter, ela vai ter de qualquer jeito, não tem o que fazer? Na verdade, a gente não tem
como predizer, olha, essa paciente vai ter linfedema, essa não vai, ou se você fizer isso, isso não vai fazer com que você tenha linfedema. Não, a gente não consegue fazer isso. Existem algumas coisas que a gente orienta para que a gente diminua o fator de risco. Então, hoje, para você desenvolver linfedema, qual é o fator de risco? Ter tirado os linfonodos da axila, ter feito radioterapia na axila, se você engordar e tiver obesidade e se você tiver infecção. Então, as 4 são essas principais. Essas né? são as causas possíveis dele São ter no futuro também? São os fatores de riscos. risco. Tá. Então, o que a gente fala? Manter o peso e evitar tudo que possa causar infecção no braço. Aí que entra aqueles cuidados com a pele. Evitar machucadura, evitar fazer retirada de cutícula para que não machuque, vai mexer com jardim, vai mexer com cozinha, usa luvas, porque essas machucaduras são portas de entrada para patógenos. Mas essas são os 4 fatores de risco, não mais tudo aquilo que a gente falava. Se você carregar a bolsa, se você carregar seu filho, se você carregar neto no colo, vai desenvolver, não mais. Ou seja, você tem muito mais liberdade para o seu dia a dia ser quase que normal, né? Sim. Praticamente normal, né? Só esses cuidados básicos. E aí, vamos pensar nesse atendimento. Ela saiu, daí foi encaminhada para o ambulatório. Como é que é mais ou menos o atendimento de vocês lá no ambulatório? É em grupo, é individual? Geralmente começa com atendimento em grupo, né? Os pacientes são avaliados em relação à sua movimentação, amplitude de movimento, são avaliados e orientados em relação aos fatores de risco para o linfedema e os exercícios eles são passados em grupos e em manuais. Não necessariamente o paciente precisa vir todos os dias fazer exercício, ela vem, faz alguns dias com o grupo, os outros dias ela faz em casa. Se a gente percebe que a paciente tem uma dificuldade maior, ou uma amplitude de braço que não está legal, muita dor, alguma outra coisa, aí essas pacientes são encaminhadas para atendimento individual. Tá. E você acha que isso, por exemplo, até pensando nessa realidade que o Rodrigo falou, eu acho muito importante a gente pensar. A gente está em São Paulo, tem os melhores centros, os melhores profissionais. Quem não está, você acha que é fácil implementar um serviço no UBS, por exemplo? Você acha que seria uma estratégia de conseguir Na verdade, a implantação e o custo é baixo. É baixo, porque a gente não precisa de muito material. Eu posso pegar cabo de vassoura, eu posso pegar lata de óleo de 1 quilo, eu posso pegar borracha, elástico e posso pegar, por exemplo, uma parede. Com essas 4 coisas eu consigo fazer todos os exercícios necessários. Então, na verdade, eu não preciso de um grande material. Boa vontade. Isso mesmo. Estudar bem, né? Saber o que está fazendo. E até porque, né, se a gente for parar para pensar, o serviço público já paga um fisioterapeuta, então falta só ele se especializar um pouco mais para também atender essa demanda, talvez. Na verdade, isso é uma das coisas que hoje a gente busca dentro da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, é levar o maior conhecimento para que as pessoas conheçam que existe a fisioterapia e oncologia, que possam se especializar nisso, porque hoje o que acontece? Existe uma grande corrida dos centros oncológicos, então eles estão estruturando as suas unidades, a incidência do câncer só aumenta, só que não tem profissionais especializados, né? Especialista para dar conta da demanda do mercado. Então, você acha que seria ainda esse fisioterapeuta que está dentro do hospital, para já dar uma continuidade, ele seria, sei lá, a pessoa mais apropriada ou não necessariamente? Não necessariamente, porque às vezes existem algumas patologias intra-hospitalar, a gente acaba não vendo no ambulatório. E no ambulatório a gente vai ver algumas coisas que a gente não, né? Não precisa necessariamente ser da área hospitalar. Isso. A verdade, eu acho que é mais uma formação a gente pode ter profissionais formados, por exemplo, pode ser em ortopedia, pode ser em outras áreas, mas que vai ter que ter uma formação específica para atuar dentro da oncologia. Ou senão, você pode simplesmente partir da graduação e já buscar uma especialização em fisioterapia e oncologia, porque você vai aprender a tratar todas as funções, seja intra-hospitalar, seja no ambulatório, seja técnicas de prevenção e tudo mais. Aí o fisioterapeuta consegue atuar em todas as vertentes. Acho que essa é uma dica boa, né? Pessoa que não sabe, que gosta de várias áreas, então talvez uma área que vai unir a saúde da mulher, uma parte hospitalar, que faz exercícios
da ortopedia, da E que musculoesquelética. está carente de profissionais, né? Ou seja, é um Exatamente. nicho que vai ter emprego, né? É uma especialidade que ainda não está saturada, faltam profissionais. Porque vai precisar tratar uma disfunção do ombro, uma disfunção E ortopédica a também. incidência mostra que só vai aumentar nos próximos anos. Então, acho que a gente ainda tem bastante espaço para fisioterapeuta em oncologia. Me conta um pouquinho, então, desse trabalho que vocês têm feito aí na Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia, que você é vice-presidente, então, assim, um trabalho bem bacana em prol da fisioterapia. Isso. A especialidade de fisioterapia em oncologia ela foi reconhecida em 2009. Então, ela é um bebezinho ainda, né? Ela é muito recente. E uma das nossas lutas aí é para que o fisioterapeuta tenha conhecimento, porque hoje muitos dos fisioterapeutas desconhecem essa especialidade e a atuação do fisioterapia em oncologia, né? Como tem particularidades inerentes ao tratamento, ao processo oncológico, não é qualquer outra especialidade dentro da fisioterapia que às vezes consegue atender a demanda. Então, o que a gente está? A gente hoje promove muitos eventos, cursos de formação e divulgação da nossa especialidade. E o que a gente está tentando pautar para algo mais breve agora é que a gente consiga inserir a disciplina de oncologia na graduação, que isso não é uma realidade ainda. A maioria das universidades não tem a disciplina de oncologia. Você acha que a gente precisaria dessa obrigatoriedade desse fisioterapeuta ser uma obrigatoriedade dele estar no serviço público? Então, ter a necessidade de em toda a UBS ter um especialista em oncologia, você acha que isso ainda é plausível? Vocês estão trabalhando para isso? Sim, porque na verdade o fisioterapeuta ele consegue atuar dentro da oncologia em atuação primária, secundária e terciária, né? Hoje nós estamos pautados totalmente na secundária e na terciária, mas eu acho que seria muito, talvez ainda um futuro a médio e longo prazo, mas seria extremamente interessante a gente ter o fisioterapeuta atuando na atenção primária também. Porque daí vai precisar de um projeto de lei, uma coisa, um buraco muito mais embaixo, mas que a gente tem que pensar, né? E se a gente pensar em primária, né, em atenção primária, o que existe de evidência para embasar essa presença? Tem estudos recentes falando de prevenção? Sim, então na verdade isso é muito bacana, porque hoje as evidências mostram que uma das principais coisas que a gente pode fazer para prevenir o câncer é o exercício físico. É o exercício físico orientado. Então, a gente tem aí um campo de trabalho muito grande, onde o fisioterapeuta ele pode ser inserido. Então, manter o peso e manter-se ativo, hoje, mostra que você consegue prevenir o câncer e, inclusive, eles funcionam mais do que alguns quimioterápicos. Então, o exercício hoje ele tem dois papéis fundamentais. Ele aumenta a sobrevida do paciente com câncer e ele previne o câncer. E o fisioterapeuta tem que estar inserido nisso, e isso é atuação primária. Então, sim, todos os fisioterapeutas poderiam ter fisioterapeuta nas UBSs, nos programas de saúde da família, para que façam ações de incentivo em relação a nesse tocante. Isso é só no câncer de mama ou se estende? Geral. Câncer Geral. A gente tem hoje mostrando que o exercício ele tem impacto benéfico tumores coloretais, tumores de mama, tumores pulmonares. Então isso daí já é outro nicho, né? E o fisioterapeuta, na verdade, já está nos NASFs, né? Na equipe. E, de repente, o que precisa é esse conhecimento um pouco mais específico para que a gente possa ampliar o atendimento de uma maneira mais adequada. Verdade. Né? Ô, Jaque, antes, só para eu tirar algumas dúvidas minhas mesmo, que eu adoro, né, aproveitar, né? Pensando nas complicações, então, o linfedema, tem alguma outra complicação que é comum fora o linfedema que vocês tratam bastante? Tem. Com a físio? Tem. Então tem as alterações nervosas, né? Dentro da axila passa nervos, nervos sensitivos e nervos motores. Então se a gente tiver uma alteração, uma lesão do nervo sensitivo, a gente vai perder a sensibilidade ou vai ter alteração da sensibilidade. Se a gente lesionar o nervo motor, a gente vai perder a motricidade, a mobilidade. Então sim, o fisioterapeuta também pode atuar em cicatrização, estimular a cicatrização dos nervos, estimular a contração muscular, ganho de força muscular. Tem uma outra complicação que a gente chama síndrome da rede axilar, que o que é? Na verdade é o endurecimento. Esses vasos linfáticos que passam na axila, depois de eles serem cortados, eles vão cicatrizar.
e eles podem fibrosar. E fica como se fosse um cordão endurecido na axila. E muita gente vê isso e os pacientes às vezes acham, não, achava que isso era um músculo dolorido. Não, isso são fibroses que elas têm que ser rompidas e tratadas, porque essas fibroses elas trazem muita dor e muita limitação da mobilidade. E a incidência desses cordões são altos, então a fisioterapia também atua bastante nisso. Existem outras complicações como abertura de ferida, né, deiscência de ferida operatória, seroma, às vezes quando os pacientes fazem reconstrução de mama e tem que colocar uma prótese ou um expansor, essa prótese ela pode endurecer e aderir, então o fisioterapeuta ele também trata essas disfunções. Você viu que é bem amplo mesmo, né? Eu acho que para o fisioterapeuta que está com dúvida e gosta de um monte de coisa... É bem bacana, porque a gente tem uma ideia de que fisioterapia é só exercício, e não só isso, né? Não é só isso, principalmente dentro da oncologia. Vai usar terapia manual, vai usar... A gente vai usar enfaixamento, vai usar recursos de eletrotermofototerapia. Ótimo. Tem bastante coisa para a gente trabalhar. Então, já para a gente pensar, esse profissional que ele quer se iniciar, então o que ele faz? Ele vai fazer uma pós, ele começa por um curso. Eu que estou lá na minha cidade, eu quero começar, o que eu faço? Por onde eu começo? Qual o melhor caminho? O melhor caminho é você procurar cursos de formação ou uma especialização, né? Hoje, para você ser um fisioterapeuta e falar que você é um fisioterapeuta especialista em oncologia, você precisa prestar uma prova de títulos. Tá ótimo. Essa prova de títulos, ela é oferecida pela ABFO, né, Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, junto com o COFITO. Só que para você conseguir, né, prestar essa prova e titular, você já tem que ter uma bagagem prévia, você tem que ter uma atuação, tem que ter formação, tem que ter curso. Tem então, que ter essa pós-graduação que você coordena, por exemplo? Ou não precisa ser? Não, na verdade você não precisa ser pós-graduado, mas você tem que ter um bom conhecimento, tem que ter feito curso de formação, curso de aprimoramento e tem que ter anos de atuação na especialidade. Então, acho que o primeiro passo seria... Eu acho que, sabe, a gente está acabando o tempo do programa, eu queria que você falasse você tem uma escola, né? Você pode deixar aqui o recado para quem quiser entrar em contato, acho que é importante. Isso, então, na verdade o Instituto Oncofísio, ele surgiu há 10 anos atrás, na verdade ele faz 10 anos esse ano, com uma proposta inicialmente de levar informação aos pacientes com câncer. O Instituto, na verdade, o Oncofísio ele era um portal online, ele foi crescendo. Aí, em 2014, ele acabou virando o Instituto Oncofísio, onde a gente começou também a fazer formação dos profissionais. Então, a gente percebeu que tinha muita demanda no mercado e uma carência muito grande. Então, hoje, nós somos pioneiros aí na formação dos profissionais. A gente tem programas de pós-graduação e programas de formação mesmo, porque você faça cursos modulares, focados na câncer de mama, cabeça e pescoço, urogineco, E é um caminho para começar. Então ficamos por aqui, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e até a próxima.